Assim alcançaremos, Senhor, a única fatalidade das nossas vidas, que traz hoje a palestra, para que ela receba, Senhor, os fluidos amorosos, mente tranquila, serenada, e assim se fará, porque o Senhor está aqui conosco, que assim seja. Do livro Pão Nosso, Pecado e Pecador, capítulo 122, nós vamos tratar dessa lição como embasamento para a palestra. Amados, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. E assim, nós convidamos a Laís, nossa irmã Laís Leite, para nos conduzir na palestra O Homem de Bem, onde nós vamos ter uma diretriz mais segura para alcançarmos a condição de não sermos mais aqueles que estão mergulhados no ego. Laís. Bom dia a todos. É uma alegria para mim estar com vocês hoje, nessa manhã de domingo. E estamos no mês de janeiro, né? Primeiro mês do ano. Quando vira o ano, a gente já tem automaticamente um sentimento de renovação, de esperança. É aquela ideia, ano novo, vida nova. E aí a gente tem na nossa cultura um hábito de elencar uma série de metas a serem buscadas no ano que está começando. E aí a gente já tem também alguns estudos sobre comportamento humano que fala que a motivação para essas metas já começam a cair na segunda-feira de janeiro. Amanhã a gente vai para a terceira. Então, algumas metas provavelmente já foram até esquecidas. A gente nem lembra mais daquilo que a gente pensou em se comprometer na virada do ano. Então, existem metas de várias coisas, né? A gente tenta controlar nossos hábitos, a hora de acordar, a hora de dormir, os cuidados com a nossa saúde, metas financeiras. Porém, a gente precisa de um direcionamento maior. A gente não pode esquecer que quando a gente pensa nessas metas, a gente tem uma meta
maior, o nosso objetivo nessa encarnação. Nós só vamos chegar em algum lugar se a gente souber para onde quer ir. E aí, o Allan Kardec, ele traz, né, na descrição do ser humano de bem, do homem de bem, o nosso projeto de vida, o nosso grande projeto de vida. É a formação do ser humano de bem. A falta desse direcionamento, ela é muito sintomática nos tempos atuais. A gente vai observar em várias gerações, porque isso vai oscilar entre várias idades. A gente vai observar um vazio existencial, que vem justamente dessa falta desse direcionamento maior. E aí, a gente, né, tem percebido um aumento de mentores, coaches, a busca por esses profissionais é cada vez maior, porque existe uma busca enorme de direcionamento de vida, de descobrir qual é o meu propósito de vida, para que eu estou aqui nessa existência. E, infelizmente, também existe uma busca de um caminho mais curto, um caminho sem erros, o que não é possível. Quando a gente encarna, a gente tem um objetivo, né? E esse objetivo, por muitas e muitas vezes, a gente acaba se dispersando dele na nossa jornada. Mas cada ser que encarna tem o seu próprio objetivo. Ele é personalizado, ele é único, só seu. Mas esse objetivo não vai ser o que a gente vê nas redes sociais. Não vai ser juntar fortuna, não vai ser famoso, não vai ser uma pessoa influente, reconhecida. E aí, mesmo que esse objetivo ele seja personalizado, sempre esse objetivo ele vai nos moldar na forma do ser humano de bem. A gente aprende já desde pequenininho a desejar viver bem. Então a gente quer, quando adoece, ter acesso a um bom médico, a um bom hospital, a gente quer ter uma casa boa, a gente quer ter uma boa profissão, ter um carro bom, mas a gente não pode esquecer a verdadeira questão. Você é bom? Porque você pode ser um ótimo comerciante, um ótimo professor, um ótimo médico, uma figura de autoridade, mas você é uma pessoa boa? Porque a gente pode ter, fulano é um bom marido, um bom pai, mas ele é um homem bom? É uma boa esposa, é uma boa mãe, mas ela é uma mulher boa? Porque o que Allan Kardec traz para a gente não é sobre ter uma vida boa, é sobre se comprometer com a prática do bem. Nós precisamos compreender em cada atitude nossa que nós somos um binômio, corpo e alma. E a gente tem um único destino, que é a perfeição. Quando a gente encarna, quando a gente está ligado aqui no planeta Terra, nós estamos em um planeta escola. Então, nós vimos para cá para que a gente aprenda. Nossa existência aqui tem uma função de aprendizado. É uma lição que vai nos permitir nos desligar da mentalidade materialista e conseguir consolidar valores morais, né, que vai nos trazer essa visão de uma existência além do que aquilo que a gente está vendo, vivenciando no concreto. E aos pouquinhos a gente vai mudando os nossos hábitos de vida. E aí muita gente pode chegar e falar assim, mas eu estou longe de ser perfeito. Eu também estou bem longe de ser perfeita. Mas a gente não pode usar esse argumento como uma justificativa, né? Como uma desculpa, aquele jeitinho assim,
para a gente não buscar esse autoburilamento. Então, o homem de bem, ele é um projeto de vida, um projeto de cumplicidade, um projeto de amor. E eu escolhi essa palavra projeto, não é à toa, porque quando a gente fala projeto, para que ele saia do papel, para que ele saia do campo das ideias, eu preciso de ação, de comprometimento, de atitude. Porque a simples frequência, a simples prática religiosa, vir ao centro espírita, tomar passe, isso não será suficiente para renovar a nossa personalidade, que a gente construiu em milênios de encarnações, cometendo erros e erros e erros. A prática religiosa ela é extremamente importante. É remédio para quem está doente, é luz para quem está na escuridão, mas ela não é suficiente. É muito necessário que, além dela, exista o nosso comprometimento pessoal com a nossa evolução moral. Esse comprometimento consigo, né, um comprometimento de ética, de amor, vai nos levar a uma reconstrução das nossas intenções, dos nossos desejos, dos nossos relacionamentos. Né? A prática religiosa nos ilumina a razão. É ela que vai nos estimular, vai nos mostrar o caminho, um novo caminho a ser seguido. Mas ela só vai ter valor real se a gente a interiorizar no fortalecimento do nosso projeto de vida no bem. Tem um livro que eu gosto muito, por coincidência eu li ano passado, que é Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmã Dufaux. A Irmã Dufaux é um espírito que na última encarnação foi uma médium que trabalhou com Kardec e que ela traz nesse livro alguns relatos das vivências dela no Hospital Esperança, que é um hospital psiquiátrico comandado por Eurípides Barçanufo. Porque as dores da alma, elas não ficam aqui, né? Apenas nessa encarnação. As dores da alma, elas nos acompanham, inclusive na erraticidade. Então, os diagnósticos, por exemplo, o sentido é diferente. A depressão, ela é diferente para a gente, como médico, vai ser diferente no mundo espiritual. Mas a necessidade de cuidado, ela é a mesma. E aí, nesse livro, ela traz uma história muito interessante de um trabalhador espírita chamado Agenor. Né? O Agenor ele era um trabalhador muito comprometido no centro espírita. Ele se dedicava realmente às atividades do centro, mas ele trazia um sofrimento emocional muito importante, porque ele sentia que ele não era bom o suficiente. Ele se comparava muito com os outros e ele passou a se sentir o pior, o mais hipócrita entre os espíritas, porque ele acreditava que ele conhecia muito e fazia pouco. E aí um dia, numa crise emocional, com esses pensamentos negativos, né, de desvalor, de menos-valia, ele fez uma prece muito sentida, desabafando mesmo a sua insatisfação, o seu desânimo com a sua evolução espiritual. E aí ele pediu ajuda da espiritualidade de luz. Quando ele dormiu durante o sono, um amigo espiritual o levou para uma caverna muito escura, muito sombria, né, onde tinham diversas almas se arrastando na lama. E aí imagina só, você está ali num momento de muita tristeza, né, de desânimo profundo, você pede ajuda espiritual e aí me levam para um lugar escuro, sombrio. Então, Agenor, ele toma um susto, ele leva um susto tão grande que no livro conta que ele desfalece, ele desmaia. E aí ele é socorrido, né, no Hospital Esperança, e ele tem a oportunidade de ler um resuminho da ficha das últimas encarnações dele. Imagina se a gente, né, tivesse essa oportunidade, se a gente pudesse ler um resuminho. E aí eu vou ler aqui para vocês o que estava escrito, que é um trecho bem curto. Agenor Pereira, agora reencarnado, peregrinou nas últimas 6 existências
por lamentáveis falências no terreno do sexo e da infidelidade afetiva. Somando-se o tempo entre encarnações e desencarnações, esse período já consta 600 anos de viciações, desvarios e desenlaces prematuros. Imaginem só, são 600 anos cultivando o mesmo erro, caindo na mesma má inclinação. Imagina só o quão injusto é uma pessoa passar 600 anos caindo no mesmo erro e em uma encarnação se cobrar para que seja um espírito puro. Não, é injusto, né? Deus não cobra isso da gente. Quem cobra somos nós mesmos. Foi retirado da caverna das viciações e amparado por equipes socorristas no Hospital Esperança. Sua tendência prejudicou mulheres honradas, corrompeu autoridades para aprisionar maridos traídos, deixou crianças abandonadas em razão da destruição de suas famílias. Sua insanidade provocou ódio e repulsa, crimes e infelicidade. Em face dos elos que os unem nos tempos, Eurípides Barçanufo avalizou-lhe o regresso ao corpo físico com a condição de ser a última existência com certas concessões para o crescimento em clima provacional educativo. Sua grande meta existencial nessa última chance será vencer suas tendências aventureiras e imaturas. Conhecerá a doutrina espírita, receberá uma companheira confidente e terá as regalias de um lar em paz. Sua única e essencial vitória será o controle de suas impulsões maléficas, a fim de que seja, em posteriores existências, recambiado ao cenário dos crimes cometidos na reedificação das almas que prejudicou. Então, veja só, Agenor, ele vê, nessa encarnação, ele não estava espiando nada. Ele só tinha um único objetivo, que era não cometer o mesmo erro. Para depois ser pensado, né, em algo nesse sentido de expiação, de melhora, de burilamento. E ele já estava se cobrando por um enobrecimento dos sentimentos, das emoções, da intenção. E essa história eu trouxe porque para que a gente possa lembrar que a nossa evolução ela não é composta de saltos. Não é possível. A gente não consegue acelerar o processo. Quando a gente escuta hoje em dia um áudio de WhatsApp, ninguém mais escuta na velocidade que a pessoa fala, né? A gente acelera. Vai assistir um vídeo do YouTube, a gente acelera. A gente regula a velocidade. 1,5, 2 vezes mais rápido, a gente não tem mais a paciência de esperar o processo. Mas aqui não é possível. A formação do homem de bem, do ser humano de bem, ela é feita passo a passo. O que a gente precisa? Investigar as nossas inclinações, nossas intenções e nossos pensamentos. E é a partir daí que a gente vai perceber o que precisa trabalhar. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade de ter um resumo, né? De ter uma dica. Como é que eu vou saber o que eu preciso crescer, o que eu preciso evoluir? É só viver o presente. A vida, ela já vai trazer as dificuldades que a gente precisa. A gente já vai parando para observar qual é o meu padrão de pensamento, qual é a minha intenção. E aqui eu tenho todo o roteiro, a pista, não é nenhuma pista, está tudo muito claro, né? Do que eu preciso me trabalhar nessa encarnação. Então, estar no caminho da perfeição não significa que terminaremos essa encarnação santificados, de forma alguma. Significa unicamente que cumprimos o objetivo de dar os passos necessários na retificação da nossa moral nesse momento. Pode ser um passo muito pequeno, mas ele já é um passo muito importante.
Então a gente precisa entender isso, porque muitos acabam desistindo pela insatisfação da ideia de que se tem poucos resultados. Não é possível colher sem ter realizado o plantio. Não vamos colher aquilo que não plantamos. Não é possível que a gente, em uma encarnação se cobre por uma santificação quando a gente não consegue controlar nem mesmo a nossa ansiedade, a antecipação dos fatos, a necessidade de controle. É preciso plantar. Principalmente porque não nos é exigida uma mudança superficial. O que a gente fala quando a gente está pensando na formação do ser humano de bem é uma transformação de personalidade. Porque não é simplesmente escolher o bem por conta de leis, por conta de regras, pelo medo das consequências do futuro. É melhor resolver esse desafeto aqui, porque senão vai que na outra encarnação seja meu filho, seja meu irmão, vai ser muito pior. Não é sobre isso. É importante a gente ser bom, a gente fazer o bem, porque essa é a única opção que a gente tem. E é muito gratificante quando a gente identifica que não é parente do seu filho. Sim, quando a gente encontra, nossa família espiritual. E aí tem uma parte bíblica, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25, em que Jesus ele traz para a gente o grande mandamento, a grande chave para essa jornada formativa. Jesus estava reunido com os apóstolos, e aí um doutor da lei perguntou, um doutor da lei mosaica, chegou e perguntou como era comum acontecer. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí, quando ele fala aqui, herdar a vida eterna, a gente pode fazer esse paralelo com esse processo de santificação, já que a gente sabe, que não é possível a gente estar em mundos superiores se a gente não estiver, com afinidade de pensamento, vibracional e tudo mais. E aí, Jesus respondeu a ele: que está escrito na lei? Como lês? Jesus, ele sempre traz muita coisa, em poucas palavras, Ele sempre respeita o momento de cada espírito, mas naquela resposta dele a gente tem uma frase para todos os tempos, assim. E aí Jesus responde com essa pergunta, que está escrito na lei? O que você sabe? Do que você já tem conhecimento? E em seguida, ele ainda pergunta, como leis? Ou seja, o que você entendeu? Porque de acordo com a sua resposta, eu também vou adaptar a minha. A espiritualidade superior e o Cristo, ele não vai trazer informações das quais a gente não dá conta, que a gente não consegue compreender. Então, ele sempre traz informações de acordo com o nosso momento evolutivo, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E aí, o doutor da lei, então, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. E aí, olha só, esse mandamento, o quão importante ele é. Colocarás o teu sentimento, tua mente, as tuas obras a serviço do Criador. Então é importante a gente sentir, é importante sim a gente racionalizar, e isso não fica só com a gente. Isso se exterioriza em obras, isso impacta a vida das pessoas que estão do nosso lado. Então, cumprir esse mandamento, ele é tornar-se um canal de exteriorização do amor e da misericórdia divinas. Então, ele nunca vai ser algo teórico. Cumprir esse mandamento exige ação, exige movimento. É se colocar verdadeiramente a serviço do bem e do bem de todos. E aí é comum, às vezes, a gente escutar algumas pessoas falando assim, quando a gente pergunta, qual a sua religião?
Ah, minha religião é tal, mas eu não sou praticante. Não tem como. Não tem como você amar a Deus dessa forma, né? Com o teu sentimento, com a tua mente, e isso não se exteriorizar em obras. E isso não atingir as pessoas à tua volta. E é isso que é você ser atuante, praticante. Isso é o objetivo que a religião tem nas nossas vidas. E aí ele ainda seguiu, né, com a segunda parte. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem, primeiro, Deus, né, com quem a gente vai ter uma relação vertical. E essa relação vertical, ela se transforma em uma relação horizontal. É o amar a Deus e o amar a quem está ao meu lado, né? Porque essa conexão com o alto, ela vai se manifestar em bênçãos para todos aqueles que estão à nossa volta. Vai ser como uma cachoeira que cai, né? E ela se transforma em um rio que vai gerando vida, esperança, progresso por onde passa. Assim é quem realmente se coloca a serviço do bem. Esses são os 2 mandamentos que nos norteiam nessa formação do ser humano de bem. E aí Jesus disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Então, meu filho, você está compreendendo muito bem, é isso mesmo. Teoricamente, você está entendendo muito bem. Faze isto e viverás. E assim, o que é inusitado é que Jesus ainda fala, viverás para uma pessoa que no nosso contexto está viva, né? Então, a priori, qual o sentido? Jesus, ele traz aqui sutilmente uma nova proposta de vida, da vida com Deus, né? Uma vida em abundância, da qual muitos de nós ainda está muito distante, assim. Da qual a gente não consegue, na verdade, muitas vezes nem imaginar. Então, faze isto, meu filho, que você então vai descobrir uma vida que você nem imaginava que existia. Porque à medida que a gente se dispõe a ser um canal do amor divino, a gente conhece alegrias, sensações, a gente passa a ter entendimentos que a gente não imaginava. E é isso que Paulo relata na primeira carta aos Coríntios. Olhos nenhum viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração do homem percebeu tudo o que Deus preparou para os que o amam. Então, viver uma vida com Deus faz com que a gente veja, ouça, sinta, entenda, perceba a nossa realidade de uma forma da qual eu não consigo descrever, da qual muitos de nós estamos realmente muito longe de imaginar, de conhecer realmente. E aí é por isso que a gente precisa, né, nessa jornada formativa, de um passo extremamente importante, que é o passo da fé. Primeiramente, a fé em Deus vai ser o que nos desperta para essa jornada, né? A fé que nos traz esse entendimento, que nos ilumina, que faz com que a gente tome a decisão de seguir um caminho diferente. E a fé, a certeza de que alcançaremos a vontade dele. A gente precisa ter essa certeza e essa fé em nós mesmos, de que nós vamos ter em nós realizada a vontade de Deus, que é o nosso aperfeiçoamento, que é essa santificação. Essa fé ela é extremamente importante para que a gente não sucumba pelo caminho em alguns pontos, que é muito comum. No peso da culpa, da vergonha, de ideias de inutilidade. Ah, poxa, como é que eu estou aqui, mas eu já fiz isso, aquilo, outro. Ah, poxa, eu não sou merecedor de estar no meio dessas pessoas, eu não sou merecedor,
né? Jamais eu vou conhecer essa vida em abundância porque já aconteceu isso, isso e aquilo outro. Essa supervalorização das nossas imperfeições, esse rigor excessivo que muitas vezes a gente tem com a gente mesmo, só vai trazer o cultivo do derrotismo e de menos-valia. O que é a menos-valia? É o pensamento, mais que o pensamento, o sentimento de inferioridade, de que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é merecedor de coisas boas. E aí acaba sendo um impeditivo para que a gente consiga se colocar à disposição, consiga se colocar em movimento nesse caminho que não é um caminho fácil, né? Que a gente vai precisar ter realmente muito comprometimento para que a gente consiga dar os passos necessários. E aí, quando eu falo da gente não supervalorizar imperfeições, também não quer dizer ignorar os erros, né? Por favor. Não é sobre isso. Mas a gente precisa, de uma vez por todas, a gente precisa sair do véu da ilusão de quem a gente é. Então, a gente precisa realmente ter um espelho muito sincero para a gente poder perceber quem a gente é, do jeitinho que a gente é, com os defeitos que a gente tem, com as qualidades que a gente tem também. E aí a gente precisa se reconhecer como um ser que errou muito, que vai continuar errando, né? A gente não pode cultivar o perfeccionismo, porque eu já tenho conhecimento, eu não posso mais errar. Lê do engano. Vai continuar errando. Mas, né, a gente já tem o despertar para o amor de Cristo. E isso faz com que a gente vá optando por caminhos diferentes, que a gente consiga fazer escolhas diferentes. E essa disposição, essa vontade e essas escolhas diferentes que a gente vai fazendo são pequenas vitórias que a gente precisa sim reconhecer. Porque a fé pequenininha, mínima, do tamanho do grão de mostarda, como nos ensinou Jesus, essa fé mínima é ela que vai ser o fundamento para solidificar a nossa confiança nesse projeto pessoal de formação do ser humano de bem. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas vamos chegar lá com pequenos êxitos a cada etapa. Não é possível acelerar o processo. Não é possível dar saltos, né? A gente vai ter que viver cada etapa, saborear cada alegria, saborear cada tristeza, devolver muitas coisas, né? E todo esse processo, ele é importante. Ele vai fazer uma grande diferença na nossa jornada evolutiva. Essas pequenas vitórias que a gente vai conquistando sobre si mesmo são o nosso bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Consiste dessas pequenas vitórias sobre os nossos desejos, da gente pensar do que é mais importante, da nossa escolha de estar a serviço do bem, da nossa escolha de fazer o bem a todos, não escolher a quem. É assim que a gente vai poder chegar, né, no nosso fim desta vida com essa mesma sensação. Combati um bom combate. Em resumo, né, nessa formação do ser humano de bem, né, a gente vai ter aquele que consegue cumprir esse primeiro e o segundo mandamento da lei divina. Amar a Deus, ser instrumento da sua graça. Utilizar dos seus recursos, quando eu falei de obras, né? A gente vai utilizar da nossa inteligência, da nossa saúde, dos nossos bens, da nossa profissão, da nossa influência para servir o Criador. A gente vai ser esse servo a Cristo em todas as nossas vivências de vida. Na nossa família, vai ser importante que nosso lar seja um reduto para que as pessoas que compõem essa família possam desenvolver virtudes
e não desafetos. Que seja um lugar que estimule novos passos nessa caminhada, e não que puxe quem está nela para trás, né? Quem constitui isso? Cada um que compõe a família. Encarar-se humildemente, né? Com sinceridade, e principalmente, quando a gente encarar esse espelho da verdade, da nossa essência, a gente conseguir se amar. Porque se a gente não amar a gente do jeito que a gente é, se a gente renegar a pessoa que somos, como que a gente vai se comprometer com esse projeto? Como que vamos dar o próximo passo? Sim, 600 anos recaindo ali, cultivando o mesmo erro, né? É importante que é a partir desse amor, que vem do amor de Deus mesmo, para que a gente consiga se amar do jeito que a gente é, para que a gente se comprometa com esse projeto. Porque esse projeto é a vontade de Deus para nós. Então, por mais que em alguns momentos a gente acredite, não vou conseguir, não vou dar conta, mas Deus acreditou. Só estar reencarnado, já temos que ter essa consciência que Deus acredita na gente. Ele está dando essa oportunidade porque a gente é capaz. Agora também, né, não vamos ser infantis na idealização, né, de passos maiores do que a gente pode dar. Tem uma colocação interessante, Clarice, que muitas vezes a gente tropeça, aí volta a perder toda aquela conquistazinha que já tinha tido, porque você não fica retido ali naquela curva. Isso, e aí é onde falta o alto amor, né, o alto perdão, porque a partir de cada tropeço que a gente vai dando, a gente fica ali fica preso naquele sentimento de derrotismo, porque a gente não acredita nesse projeto que existe para nós. E se a gente não acredita no projeto que Deus tem para nós, da formação desse ser humano de bem, como que a gente vai olhar para a pessoa que está do nosso lado e ver naquela pessoa cheia de defeitos, né, que errou tanto com você, que às vezes você vê cometendo sendo tão prejudicial com palavras e atitudes, como você vai acreditar que aquela pessoa ali também é um projeto de Deus, é um projeto de um ser humano de bem? E aí, quando a gente passa a ter, né, esse amor a Deus, a gente passa a se encarar sinceramente, humildemente, amar quem a gente é o momento que a gente consegue finalmente reconhecer que somos responsáveis por agir no bem com todos. Todos, né? Quem é o nosso próximo? Todo mundo que está do nosso lado, né? Independente de posicionamento político, independente de religião, de classe social, independente dos erros que aquela pessoa tenha cometido na sua vida. Então, com esses passos, né, a gente consegue cumprir o que Kardec descreve como homem de bem. Eu não trouxe aqui todas as características do homem de bem que ele coloca no Evangelho, são cerca de 20 características, mas a base é essa, né? É o amor e a fé que nos coloca em movimento dessa prática do bem. Vamos terminar essa encarnação santificados, espíritos puros? Não, provavelmente não. Mas vamos terminar essa encarnação, né, passos à frente. Isso é que é o importante. Cada um de nós tem o seu próprio desafio. Então não adianta a gente olhar para a jornada do outro e falar, mas você precisa fazer mais isso. Mas você precisa se engajar mais aqui. Tá faltando isso na sua vida, tá faltando fé, tá faltando amor. Não tem como a gente falar, porque a gente não conhece toda a jornada evolutiva daquele ser. E a gente não sabe o porquê que ele está encarnado aqui. Então, às vezes, é um Agenor. Ele não veio para espiar nada.
Ele só veio para vencer um erro, uma má inclinação. E esse pode ser um de nós, inclusive. Então não adianta querer acelerar ou julgar, né, a sua jornada ou a jornada dos outros. É importante que a gente esteja sempre no aqui, no agora e atentos. Atentos à nossa centelha divina, que vai dizer para a gente, né, aonde que precisamos melhorar, aonde precisamos dar passos à frente. Enfim, né, que tenhamos uma longa e belíssima jornada com Jesus. Acho que a Mariazinha vai querer completar um pouquinho da temática. A nossa gratidão a Laís, nada a completar. Apenas dizer algo. Toda essa explanação trazida por ela, como ela falou, é só o mínimo das características. Certa feita, o Divaldo visitava um amigo no hospital e ele conversando dissera: Divaldo, eu não vou deixar você ir embora sem ler uma mensagem aqui para mim. E abriu, aí pegou o evangelho e entregou para o Divaldo. E o Divaldo disse: não, você abre. E entregou para ele. E ele abriu exatamente nesse item do homem de bem. Divaldo leu silenciosamente, fechou. E ele olhou para o Divaldo e disse: Divaldo, ainda bem que eu não sou um homem de bem. Porque se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, na realidade, é aproveitar as oportunidades. É bonito estar aqui todo mundo hoje, nesse domingo, nesse ambiente, pronto para saborear, né? Um estudo esse que nos conduz cada dia mais a essa lapidação de si mesmo. Nós descobrimos esses dias uma frase que eu gosto de ficar, às vezes, ali pensando quando disse que nós tenhamos um despertar para subir a montanha orando, para poder descer servindo. E aí eu corrijo eu sempre falo daqueles infortúnios ocultos, daquela senhora que subia a montanha da caridade e descia servindo aquela palafita onde ela ajudava aquela mãe necessitada. Nós vamos agora aquietar as nossas mentes, nós vamos nos entregar nessa conexão divina. Deus, Espírito e matéria somos nós. Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. O Deus onipotente que pode tudo. O Deus onisciente que sabe tudo. E o Deus onipresente que está em tudo. Mas é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Oremos. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, ajoelhados em espírito para agradecer a oportunidade, as bênçãos recebidas, a luz do discernimento e da assimilação, para que possamos continuar com o nosso burilamento para a evolução. Ser conosco, Jesus, que assim seja.